Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vetou um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Fiorilo, do PT de São Paulo, para proibir o uso de intervenções hostis nos espaços livres de uso público urbano no estado, chamado também de Lei Padre Júlio Lancelotti. Na cidade de São Paulo, uma ação movida pelo próprio Padre Júlio Lancelotti e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, barrou medida da Prefeitura de São Paulo que estava removendo barracas da população em situação de rua. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Padre Júlio, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT, é um prazer recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço de estar com vocês. Um abraço, força e coragem sempre. Para todos nós. Padre Júlio, vamos falar um pouco dessas ações aí que vem acontecendo na cidade de São Paulo e também com este veto do governador Tarcísio de Freitas, projeto de iniciativa do deputado Paulo Fiorilo. A minha pergunta, Padre Júlio, momento tão delicado, a gente está ainda saindo de um momento pandêmico, a pandemia não acabou, muita gente em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente ainda consegue conviver com ações desse tipo da Prefeitura de São Paulo, removendo barracas da população em situação de rua e de um veto do governador Tarcísio de Freitas a um projeto tão importante esse de autoria do deputado Paulo Fiorilo, Padre Júlio? Então, são coisas complexas, difíceis, porque a nossa realidade é muito densa, muito complexa. A população em situação de rua aumentou muito no Brasil. O aumento em São Paulo é de mais de 50%. O último censo da Prefeitura de São Paulo aponta o número de 32 mil pessoas, mas a Universidade Federal de Minas Gerais, usando a metodologia a partir do CAD único, que é o cadastramento para os benefícios sociais, aponta 48 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Eu convivo diariamente com essa população e ainda encontro muitas pessoas que sequer têm o CAD único por problema de documentação e outros problemas pendentes ou na justiça ou de documentação, certidão de nascimento. Então, à medida que a população de rua aumenta a rejeição. É na mesma proporção. Então, eles se tornam mais visíveis numa sociedade que os inviabiliza e os invisibiliza e não os quer ver. Você veja, por exemplo, pegando um detalhe do que está acontecendo agora em São Sebastião. Os condomínios e os hotéis não querem os pobres por perto, nem os seus trabalhadores podem morar perto dos condomínios e dos hotéis. Foi até interessante o presidente Lula dizer para o prefeito achar áreas seguras. Então, as áreas seguras é a especulação imobiliária e o mercado imobiliário não quer disponibilizar para moradia para os pobres. E isso acontece em São Paulo também, e com a população de rua também. Então, o governador veta, ele, na justificativa do projeto de lei do Paulo Fiorilo, ele coloca que já foi aprovado a nível nacional e foi realmente o ex-presidente Bolsonaro vetou e o Congresso em 2 dias derrubou o veto, a lei foi promulgada e agora nós estamos lutando muito para que a lei seja obedecida no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo faz parte da federação. Se ele tivesse aprovado, seria positivo. E essa questão das barracas é uma ação contundente, porque o próprio prefeito de São Paulo diz que há lugar para todas as pessoas. Não é verdade. Se somarmos hoje toda a disponibilidade que a prefeitura tem de acolhimento ou de grupos familiares, ou de idosos, ou de pessoas em situação de rua que não estão em nenhum grupo, chega a 17 mil, não chega nem a 20 mil. Quer dizer, na própria conta e na matemática da prefeitura, não chegaria aos 32 mil, mas o cálculo da Universidade Federal de Minas Gerais é de 48 mil. Então, retirar as barracas, eu tenho acompanhado isso diariamente, tenho visto isso constantemente. Existe um decreto aqui em São Paulo, um decreto ainda do ex-prefeito
Bruno Covas, e o atual prefeito se fala da gestão Bruno Covas, e eles mesmos não obedecem o decreto deles, que diz que não se pode retirar material de sobrevivência, e eles retiram documentos, remédios, água, alimentos, vestuário, colchões, cobertas e a barraca. E eles vêm dizer que, e até o prefeito deu uma entrevista agora há pouco, acho que foi até no 247, dizendo que nós queremos que as pessoas fiquem na rua. Então, quer dizer, é uma forma de desqualificar a luta pela vida e pela dignidade humana, é uma forma de jogar a população da cidade contra a população em situação de rua, quando se diz, eles estão na rua porque eles querem. E o próprio prefeito chegou a dizer, eu não sei por que eles estão na rua. Ora, é só perguntar para eles, porque não há respostas adequadas, nem qualitativamente, nem em termos de quantidade. Numericamente, não tem resposta para todos, que não pode ser a mesma resposta. Há grupos familiares, há mulheres com crianças, há pessoas idosas, há pessoas doentes, há um grupo grande LGBTQIA+. Então, nós temos que ter respostas que sejam coerentes com a necessidade das pessoas. E isso que a Prefeitura de São Paulo não é. Padre Júlio, queria aproveitar que a gente está tratando desse projeto de lei que fala sobre as intervenções hostis, que é do Paulo Fiorilo, que está sendo barrada aí por Tarcísio de Freitas, e falar de um termo que o senhor está trabalhando e eu acredito que precisa ser popularizado, então vou utilizar este momento para isso, que é para falar sobre a aporofobia, né? O senhor, inclusive, é uma das pessoas que tem uma iniciativa que se chama Observatório da Aporofobia, que faz homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, inclusive, no nome, e que foi uma pessoa que atuou muito contra a desigualdade social e contra o empobrecimento das pessoas, porque as pessoas não são pobres porque querem, mas porque são colocadas nessa situação. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar dessa aporofobia e o que é essa intervenção hostil, essa arquitetura hostil, tem a ver com esse termo, né? Como eles se relacionam? Então, a aporofobia, por exemplo, é o que nós estamos vendo em São Sebastião. As chuvas mostraram o quê? A desigualdade social. Quem é que ficou soterrado? Os pobres. Os soterrados são os trabalhadores, os pobres, que agora os condomínios e os hotéis não os querem perto. A intervenção hostil é um sintoma da aporofobia, e é um sintoma muito visível quando se colocam estacas, lanças, gotejamento, graxa e outros obstáculos que não deixam espaço para as pessoas. E é importante dizer isso, não que nós queiramos que as pessoas fiquem nas ruas em barracas ou que fiquem em marquises, mas ter claro que a intervenção hostil na arquitetura é um sintoma de hostilidade e de ausência de hospitalidade. Porque se há lugar, as pessoas não vão querer ficar na marquise. Se há algum quarto, olha, nós, por nossa própria conta, através do Observatório da Aporofobia Dom Pedro Casaldáliga e do Projeto Caminhos, colocamos mais de 100 pessoas em lugares para morar, com apoio, com doações, pessoas que estavam dormindo na calçada, que estavam embaixo de marquises. Agora, no começo de março, com o projeto FICA, vamos iniciar o acolhimento de mais de 19 grupos familiares em habitação, que não é como esses projetos da prefeitura, que são provisórios, mas numa locação social definitiva e em casas onde haja autonomia. A autonomia é uma das coisas que a política chamada pública para a população de rua não respeita. Por exemplo, essa própria Vila Reencontro, que o prefeito tem falado tanto e a Secretaria da Assistência Social, são containers, por um tempo determinado, e pasmem vocês, não pode fazer comida. Vem marmitex. Como é que a casa da pessoa
e vem marmitex, ela não pode cozinhar, depois não pode receber visita, tem horário para entrar e horário para sair. Você imagine que eu digo, a partir de hoje, na tua casa, você vai ter horário para entrar e horário para sair. Você não pode sair depois de determinado horário. A comida você não vai fazer também, vai ser entregue um marmitex lá para você. Ora, isso não é autonomia, isso não é gerador de autonomia. Então, são programas que muitas vezes o Estado faz de tutela. A população em situação de rua não quer ser tutelada. Ela tem que ser defendida e protegida nos seus direitos e exercer aquilo que são os seus deveres, numa vida com liberdade e numa vida sem tutela. Então, por isso que muitas vezes estes arranjos do poder público não dão resultado e também não têm efetividade e não diminui. Você vê que todos nós, qualquer pessoa que andar hoje em São Paulo, mas em Porto Alegre, no Recife, do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, vai ver que a população em situação de rua aumentou muito. É um aumento visível, não é preciso nem muito esforço para perceber. Aqui em São Paulo, você anda em todas as grandes avenidas da cidade, você vai ver acampamentos. E a prefeitura quer resolver isso arrancando a única proteção que sobrou para essas pessoas. Padre, quando o senhor traz essa reflexão deste projeto aí de contêineres, é uma coisa que é tão absurda, porque a violação dos direitos mais básicos possível, que é o direito de ir e vir das pessoas, dizem que isso é uma moradia, mas que moradia é essa que eu não tenho dignidade nesta moradia, né? E a minha pergunta, padre, onde nós, seres humanos, e aí eu falo nós como sociedade um todo, políticos, deixamos de lado e perdemos a humanidade, porque é algo sem explicação, porque a falta de humanidade que a gente vem presenciando ultimamente é uma coisa assustadora, com o próximo, com o vizinho, com o morador de rua. Eu não tenho adjetivos, padre, onde nós perdemos, a que ponto chegamos com essa falta de humanidade aqui no Brasil, padre? Então, você sabe que, falando isso, Cosmo, me causa também um impacto muito grande de ver nesses dias ali no Jardim da Luz, em frente ao Museu da Língua Portuguesa, a cavalaria da Polícia Militar colocando os cavalos em cima da população de rua, uma mulher sendo atingida pela pata do cavalo. Então, coisas indescritíveis, tirar a água deles. Nós temos feito um projeto de levar água potável para a população em situação de rua, que fica privada da água potável. Você vê, além desses vetos, um veto, para mim, extremamente aporofóbico, além do projeto do Paulo Fiorilo, foi vetar os absorventes higiênicos para as meninas das escolas estaduais, das periferias, para as mulheres presas, para as mulheres em situação de rua. Olha, vetar um absorvente higiênico para uma mulher presa, para uma menina da periferia, que não vai poder ir na escola porque está menstruada e não tem como manter a segurança íntima e menstrual. Isso é uma monstruosidade. Vetar, e foi vetado em São Paulo, quer dizer que as mulheres encarceradas vão ter que continuar usando miolo de pão, papel higiênico, jornal. As mulheres, eu levo diariamente para as mulheres em situação de rua absorventes do café da manhã. E, claro, a gente deveria de falar corretamente pessoas que menstruam, porque também tem os homens trans que menstruam também. Então, ou nós temos senso de humanidade, de não negar água, de não negar alimento, de não negar um lugar para que as pessoas possam recostar e dormir, não negar a vida e a dignidade e não tratá-las com desrespeito. Então nós estamos, eu acredito, em termos civilizatórios, numa grande encruzilhada. Ontem até nos visitou na Pastoral de Rua e na paróquia o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida,
E até os moradores de rua falaram, nossa, mas esse aí é o ministro? Eu falei assim, nossa, ele veio aqui sem segurança, não veio com um carro oficial, está vestido desse jeito aí, parece um de nós. Então, isso que é importante, e ter a sensibilidade e a proximidade. Então, foi muito importante a visita do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele faz bem questão de dizer que é de Direitos Humanos e Cidadania. E temos que lutar para que esse ministério seja efetivo, não seja simbólico, seja efetivo e com recursos para defender essa população que vem sendo vítima de violência permanente, constante e sistemática no Brasil. Padre Júlio Lancelotti, a gente tem 2 minutos ainda, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente e importante. No carnaval deste ano, Camisa Verde e Branco, ela trouxe um enredo que falava dos invisíveis, dos trabalhos sociais, tema tão importante nos dias atuais. Falou do senhor, movimentos sociais como o MST. Queria ouvir sobre esse samba enredo, Padre Júlio Lancelotti. Eu achei muito bonito, eles tinham me convidado para desfilar, mas eu não desfilei, eu fui lá no momento da saída, dar uma palavra de apoio para eles, e foi interessante que eu disse para eles, cantem, dancem, lutem e vençam. E eles venceram, e depois de muitos anos saíram do grupo de acesso, foram para o grupo especial. Então foi muito bom, foi a Vai-Vai e a Camisa Verde e Branco. Então, eles me comoveu muito ver lá num dos carros grandes a presença linda da Anita Freire. Foi muito bom ver a Anita Freire ali, a viúva do Paulo Freire, a homenagem ao Paulo Freire, a Dom Paulo Evaristo Arnes, a homenagem ao Mariano Suassuna, a homenagem ao Betinho, a homenagem que me comoveu muito, a Santa Dulce dos Pobres. A ala das baianas eram todas elas Santa Dulce. As baianas todas estavam caracterizadas numa visão própria, mas todas elas como se fossem a presença cheia de luz da Irmã Dulce, da Santa Dulce dos Pobres. Então foi muito bonito ver isso e fiquei muito feliz de não ter sido pé frio e ter ido lá fazer estar lá no esquenta com eles e deu certo e eles subiram, eles ficaram muito felizes também. E as escolas de samba esse ano, várias delas trouxeram elementos sociais, elementos religiosos, mas de muita crítica social, de muito compromisso e transformação. Isso tem que ser um sinal para todos nós. Eles foram obedientes, né, padre? Você falou, vai lá e vença, e eles venceram. Foram, foi bom. É isso, então. Conversamos com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo da Rua na Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, é sempre uma escola ouvi-lo, é sempre um prazer poder conversar com o senhor. Eu que agradeço. Força e coragem para vocês, Deus abençoe. E não desanime nunca. Vamos lutar e partilhar. Abraço, padre. Até a próxima.